Colossenses 1, 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Oh Deus! E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Eu acho que esse é um dos textos mais profundos e tremendos da palavra de Deus. Eu sou suspeita para falar, voltando ao texto, porque eu sou apaixonada pela obra da cruz. Eu sou apaixonada pela graça de Deus. Eu sou apaixonada pela misericórdia de Deus. Quando eu paro para pensar na obra da cruz, eu posso ficar horas pensando que eu não me canso. Eu sou eternamente apaixonada pela obra da cruz. E esse texto de Colossenses 1,13, na minha opinião, é um dos textos que traz maior impacto nas nossas vidas com relação à obra da cruz. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Primeiro diz, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É interessante que tem uma música que a gente tem cantado agora, é a música antiga na sexta-feira, Levanta-te, Senhor, que tem um momento que fala que Deus reina sobre todo o império, né? Na verdade, você não vê a expressão bíblica falando que Deus tem um império. Você já parou para pensar nisso? Biblicamente falando, Deus não usa essa expressão, eu sou imperador. Ele não usa dizer que ele é império. Ele fala, ele transportou do império das trevas para o reino da luz. Deus usa a expressão reino e não usa império. Por quê? Porque império geralmente nos remete a um imperador, a submissão forçada, ditador. Que era isso que eu estava querendo, um ditador. Então, em momento nenhum, Jesus é ditador, ele nos libertou. Em Gálatas fala assim que foi para a liberdade que ele nos libertou e que nós não devemos nos colocar novamente debaixo de jugo, debaixo de escravidão. Mas voltando ao texto, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Não preciso falar o plano de salvação, os irmãos sabem, não é esse o nosso assunto. Mas todos nós andávamos desgarrados, todos nós carecíamos da glória de Deus, como diz em Romanos 3:23, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Se for olhar no original, eles foram destituídos da imagem de Deus. Romanos 3:23 diz isso. Mas teve um momento que Jesus, por sua graça, nos alcançou, nos libertou e nos transportou de império. Quando a gente fala graça, eu não canso de pensar nesse exemplo, a diferença entre graça e misericórdia. Deus é misericordioso e é gracioso. Glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor. A misericórdia quer dizer que Ele não nos deu aquilo que nós merecíamos, que era a punição eterna. Não é isso? E a graça diz que Ele nos deu aquilo que nós não merecíamos, que era a salvação, que era nos alcançar em Cristo Jesus. Então, através da misericórdia e da graça do Senhor, nós estamos aqui hoje e nós somos transportados de reino. Para nós, brasileiros, é muito fácil usar esse exemplo, porque eu acho que nenhum de nós nasceu aqui. Quem nasceu aqui? A Rebeca, né? Quem mais? Os meninos do Andrés? Só, né? Só as crianças.
Todos nós nascemos num outro país e nós viemos morar nos Estados Unidos. Você nasceu em outro país? É, realmente. É. Eu pensei que você ia falar que nasceu em Santa Catarina, é outro país. Eu ia falar que é mesmo. Mas, quase Alemanha. Então, para nós é fácil entender isso. O que é ser transportado de um lugar para o outro. Nós éramos reles comedores de arroz com feijão, e nós viemos para cá, onde o pessoal come feijão doce. O que mais? O que mais que a gente não acostuma? A maioria dos brasileiros não acostuma com ice coffee. O que mais? Eu gosto, mas a maioria não gosta. Abacate salgado. Muita diferença, né? Tem diferença não só nas leis, como tem diferença na cultura. A diferença nas leis, você não vai poder viver aqui nesse país debaixo das leis brasileiras, porque uma hora ou outra vai desencaixar. Então, há uma diferença nas leis e há uma diferença na cultura, não é verdade? Eu estava conversando com a pastora, até eu coloquei isso ali na folha que eu vou dar para vocês depois. Convence um brasileiro que foi criado no Brasil, trabalhando na roça a vida inteira. Não precisa nem trabalhar na roça, mas eu vou dar esse exemplo. Que comeu um cachorro quente no almoço e um hambúrguer no jantar. Convence ele de que ele almoçou e jantou. Ele vai falar, não, eu lanchei, não é? Não, você comeu um cachorro quente, você comeu um hambúrguer, você almoçou e você jantou. Não. Eu lanchei no almoço e eu lanchei na janta. Até agora eu estou sem janta e até agora eu estou sem almoço. É isso que vai acontecer. Eu achei interessante, Danilo, porque eu dei um exemplo aqui do beisebol. E antes de ontem, né, que eu escrevi isso aqui já tem tempo. Você convence um brasileiro a ficar 7 horas assistindo um jogo de beisebol, batendo palma como se a seleção brasileira tivesse feito um gol. A maioria não vai rolar. Então, a diferença de cultura, a diferença do modo de agir é muito grande. Mas o que mais me deixa assim, apaixonada por Deus é que Ele nos transportou do reino das trevas para o reino da luz, onde as leis são outras. Lá no mundo, costuma-se dizer que o mundo é dos espertos, não é? Hoje, os donos do mundo são os mais violentos, são os mais bravos, são os mais espertos, são os bons de briga, eles são os donos do mundo. Já no reino que nós fomos transportados, diz que a terra vai ser de quem? Dos mansos. Hoje, se você falar lá fora, olha, a terra vai ser de uma pessoa mansa, eles vão olhar e falar assim, nunca. Se a pessoa não souber brigar, ela não leva nada. Já no nosso reino, no reino que nós somos transportados, aquele que é o mais bobo, entre aspas, é o mais feliz. É o mais galardoado. É aquele que vai mais longe, é o mais inteligente, é o mais sábio, é o mais agraciado por Deus. Aquele que leva a pancada de todo mundo e não revida, ele é o mais feliz. Jesus chega na constituição do reino, quando ele começa a falar das bem-aventuranças, ele chega a cometer como é que fala? Quase um pecado gramatical. Ele fala assim, bem-aventurados que choram. No original é bem-aventurados os infelizes. Ou seja, mais do que felizes são os infelizes. Você imagina? É bem chocante. Mas essa é a constituição do reino. Mas como era muito difícil, impossível, ele não só nos transportou de reino, como ele mudou a nossa natureza. Segundo aos Coríntios 5,17 diz o quê? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, se nós nascemos de novo, nós carregamos dentro de nós o DNA do reino, o DNA de Cristo. Mas tem um detalhe que esbarra a concretização desse milagre. A experienciação, a vivência desse milagre. Qual é? Nós fomos transformados, isso é fato, amém? Nós fomos transportados de reino, isso é fato. Esse novo reino tem uma nova constituição, isso é fato. Mas tem algo em nós que barra essa experiência de virar verdade. Qual é? O que é? Alguém quer dar um chute? No Danilo, ou quer dizer, na resposta? Camisa, né? Alguém quer dar um chute? O que barra essa experiência tão linda de ser realidade nas nossas vidas? Mente. A nossa condição mental. Porque ainda
que um brasileiro esteja aqui há muitos anos e ele sinta vontade de comer feijão doce, a mente dele diz que feijão se faz com alho e sal. Melhor cozido no dia. Já parou para pensar nisso? Que a nossa mente é condicionada. Às vezes eu fico olhando os adolescentes ali na hora da cantina. E, em geral, quando a gente sai para comer. Fulano, você já comeu tal coisa? Eu não gosto. Você já experimentou? Não. Mas como é que você sabe que você não gosta? Ah, todo mundo fala que é ruim. Ou seja, já está dentro da mente da pessoa. Eu conheço pelo menos 30 pessoas que não gostam de jiló. E 20 delas nunca experimentaram. Você nunca experimentou, Kenny? Aí. Aquele dia que você deu aquela erva para a gente amar, foi a primeira e única vez na minha vida. Não, e aquilo era conserva, era uma delícia, não era nem amargo mesmo. Você já experimentou, Adriana? Não gostou? Pelo menos experimentou. Mas a nossa mente é condicionada a não viver aquilo. Porque nós já nos acostumamos que as coisas são desse jeito. Eu vou dar um exemplo para você patético, mas vou dar. Eu mudei da casa da minha avó, eu tinha 15 anos. E eu sempre fui a ver essa mudança. Eu acho que se alguém um dia colocou a cama naquele lugar no quarto, ela tem que ficar lá até a casa ser destruída. Até Jesus voltar. Sabe aquele povo que muda as coisas de lugar? Vamos fazer uma mudança? Nossa, eu detesto isso. E a minha avó é dessas, que ela cansa, ela levanta de manhã e fala assim, vou mudar tudo. E muda tudo de lugar. Eu chegava da escola, eu chorava. Eu falava, mas por que já mudou o sofá de lugar? Minha filha tem 3 anos que está aí nesse lugar. Eu falava, pois é, mas tem só 3 anos. Me chorava mesmo. Eu mudei, e minha avó mudou a gaveta de garfo, de knife, de colher de lugar. Eu não sei por que cargas d'água, acho que ela achou que estava pesando, estava soltando. Ela colocou na 3ª. Eu tinha 15 anos quando ela fez essa mudança. Com 23, eu chegava lá em casa, eu abria a gaveta para pegar a colher. Eu falava, não é nessa gaveta mais. E abria a gaveta de baixo. Por quê? Porque a minha mente foi condicionada àquilo. Meu avô, a gente ia para a fazenda, e tinha um lugar que o carro baixava. Sabe quando o carro baixa de uma vez, você não sente aquele frio na barriga? Então a gente já via esperando aquele lugar. Quando chegava perto daquele lugar, a gente já fazia assim. Aí dava aquele frio na barriga. Ok, asfaltaram, aplainaram a estrada, tiraram a alegria da estrada. Mas toda vez que passava lá, eu sentia aquela sensação de que ia dar, mas nunca mais deu. Porque não tinha. Mas a minha mente era condicionada. Assim como nós temos a nossa mente condicionada. E tem coisa que nós achamos que nós entendemos. Mas quando nós vamos viver na prática, nós não entendemos. Nós não conseguimos experimentar, porque ainda não virou vida dentro de nós. Aquele grampo, aquele preconceito que tinha antes, ainda está lá dentro. E enquanto isso não for quebrado, de verdade, com a renovação da mente pela palavra, nós não vamos conseguir experimentar as delícias do reino. Sabe o que nós vamos conseguir experimentar do reino? O sofrimento. Só o sofrimento. Porque vai doer tanto cada coisa daquela. Cada bem-aventurança daquela. Quando for se concretizar na vida da gente, vai ser tão penoso. Enquanto nós não colocarmos na nossa mente e deixar isso virar vida dentro de nós e renovarmos a nossa mente com a palavra, vai ser muito penoso. Então, nós precisamos disso. Nós precisamos disso o quê? Não estou aqui, não é a minha intenção, dar bronca em ninguém, de forma alguma. Mas eu quero que você realmente pondere o seu coração. Você vem para o estudo bíblico, graças a Deus por isso. Você é um dos fiéis. Mas tem mais ou menos uns 4, 5 meses que eu peço para a gente ler isso aqui, uma vez por semana. Eu não quero te envergonhar e falar assim, você lê. Mas se você lê isso aqui uma vez por semana, você já tem uma grande porcentagem de chance de ir renovando a sua mente com as verdades da palavra, para quando chegar no ponto que você for vivê-las, não seja tão penoso e dolorido. Não seja tão, eu não vou conseguir. Porque você já está tão acostumado que você vai conseguir, que vai dar certo. É como uma mãe, um pai amoroso fala para o filho, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Eu vejo vários atletas na televisão que quando eles ganham a medalha de ouro, a primeira coisa que eles fazem é oferecer aquela medalha para o pai e para a mãe. Porque
quando eles pensaram em desistir, o pai e a mãe falaram para ele assim, vai dar certo. Então, a leitura da palavra, a renovação da nossa mente com a leitura da palavra e textos repetitivos. Porque eu garanto para você que ao invés de você ler Levítico, você vai ter muito mais prazer em ler isso aqui. Textos repetitivos. Ah, mas eu já li isso. Lê de novo. Ah, mas eu já li isso assim 300 vezes. Lê em voz alta. Lê em voz baixa, cochicha, imita sotaque, fala alguma coisa, fala para o ar, lê para o seu esposo, lê para a sua mulher, para os seus filhos, eles não estão prestando atenção em nada, eles estão brincando de carrinho. Você fala, crianças, eu vou ler um negócio para vocês. E lê em voz alta, depois eles vão olhar para você e falar, e continuar brincando. Mas faça, porque através disso, a nossa mente vai ser preparada para receber aquilo, a experiência de Deus, quando a experiência de Deus vier. Amém? Então, deixa esse conselho para vocês, faça. Não se, como é que fala? Não pensa, eu já fiz isso tantas vezes. Quanto mais, melhor. Para quem que foi? Eu estou dando um resumo hoje, tá? E eu vou mudar de assunto, claro, passar para um assunto novo. Para quem que a Constituição do Reino foi escrita? Para o cidadão do reino, exatamente. E quem são os cidadãos do reino? Nós. A Constituição do Reino foi escrita para discípulos. Em Mateus 5:1, Jesus começa a dizer assim, tendo ele, como que se assentado, passou a ensinar quem? Os seus discípulos. Várias pessoas ouviram, mas a Constituição do Reino foi ensino para discípulos. A multidão ouviu, os seguidores ocasionais ouviram. Aquilo que Deus tem para você, muita gente vai ouvir. Mas se Deus deu para você, Ele não vai querer saber se o fulano de tal, se A ou B, se C fez. Ele vai querer que você faça, porque foi algo que Ele deu para você. Amém? Ser discípulo é uma disposição de coração, não é uma posição, não é um crachá. Eu fico olhando as igrejas em célula e as igrejas relacionadas com o G12, as pessoas tratam os discípulos como se fosse propriedade particular. Eu tive contato com várias pessoas dessas igrejas, eu vou tirar isso aqui. E elas falam assim, fulano é o meu discípulo. Eu estava conversando com o meu discípulo. Antes de viajar, o meu discípulo me levou no aeroporto. Mas o que nós podemos ver é o seguinte, discípulo é muito mais do que isso. Discípulo é alguém que tem a disposição de coração para repetir o mestre, inclusive nos seus sofrimentos e nas suas mazelas. Amém? Essa é a disposição do coração do discípulo, é lugar de intimidade. A Constituição do Reino, claro, é a palavra de Deus, é toda a Bíblia, principalmente o Novo Testamento. Se dedica a ler o Novo Testamento. Eu estava conversando com o Ministério de Louvor, eu particularmente, não a pastora Cris, a Cris acha inadmissível um crente que não lê o Novo Testamento ainda. É inadmissível. Porque é uma carta de amor. Eu falo para o pessoal do louvor e repito várias vezes para eles, porque se você recebesse uma carta fechada de 100 páginas, escrita de um lado e do outro, falando assim, olha, isso veio para você porque é um testamento. Em algum lugar aí dentro você vai achar uma herança que deixaram para você. Você ia ler. Todos nós íamos ler. Eu falo por mim, eu ia ler minuciosamente, ainda ia reler para ver se não passou nada despercebido, porque eu ia querer herança. O Novo Testamento, o nome já diz, Novo Testamento. É uma herança do Senhor para nós. A Bíblia não é simplesmente um livro, um conjunto de leis que fala para você, isso pode, Israel, isso não pode, isso se você fizer, você vai para o céu, isso se você fizer, você vai para o inferno. Não, a Bíblia não é isso, a Bíblia é um conjunto de vida à sua disposição. Está doente, ela é cura. Está enfermo na alma, ela é cura. Está desanimada, ela é ânimo. Ela é simplesmente a lâmpada do gênio. Sabe aquele negócio que você não precisa nem esfregar? Basta abrir e ler. Você não tem nem trabalho de esfregar. A Bíblia tem um versículo que eu gosto muito em Provérbios, se eu não me engano é 18, não me lembro exatamente, fala assim, o preguiçoso morre de fome com um prato de comida na frente, porque ele não tem coragem de levar a colher na boca. É preguiçoso mesmo. Mas nós, às vezes, nós agimos dessa forma com a palavra. Nós estamos angustiados, coração pesado, o que a gente faz? Qualquer coisa, menos ler a Bíblia.
Se tivesse dentro de uma caixinha um remédio que tiraria a angústia, a gente ia tomar. Pois a palavra de Deus é remédio que tira a angústia, que anima, que ensina, que nos leva aos mais profundos lugares em Deus. Amém? Não quero que esse estudo seja pesado, eu só estou relembrando, queridos. Amém? E logo no começo, nas bem-aventuranças, Jesus fala como deve ser a natureza das pessoas do reino. Fala para o seu irmão aí para ele não dormir. Primeira coisa, é humilde de espírito. Sabe, nós vimos o que quer dizer humilde de espírito. Não tem nada a ver com pobreza, não tem nada a ver com roupa, não tem nada a ver com falar mansinho. Humildade não tem nada a ver com falar errado, não tem nada a ver com falta de cultura. Quantas vezes no Brasil nós olhamos para uma pessoa pobrezinha e falamos, nossa, ele é tão humilde, não é? Mas talvez aquela pessoa está disposta a morder alguém assim, imediatamente. Humildade é a consciência de que em nós não há bem nenhum, a não ser no Senhor. Amém? A Bíblia também diz que outra característica das pessoas que têm a natureza do reino, eles choram por causa de tristeza. Mas não é essa tristeza comum, não é tristeza de depressão, não é o Danilo ficar triste porque o Flamengo só perde, não é esse tipo de coisa, não é a Amanda ficar com raiva porque o Walter falou que ia levar ela para jantar e não levou. Não é esse tipo de tristeza que a Bíblia está falando. A Bíblia fala de chorar de tristeza segundo Deus. Quando a Bíblia fala em tristeza segundo Deus, é tristeza por arrependimento. Mas é uma tristeza por a gente ter pecado, por a gente ter transgredido um mandamento do Senhor. Em Romanos 3, Paulo fala assim, miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Nós temos que voltar a sentir tristeza quando pecamos. Eu sou muito observadora. Eu converso com as pessoas observando tudo. Então, nós temos que ter peso. Nós precisamos mudar a nossa consciência com relação ao pecado. Às vezes, eu paro. Tem uma coisa que eu detesto, é chá de bebê, chá de panela. Mas se tem uma coisa que eu ando detestando mais ainda, é reunião de mulheres. Quando eu paro para ouvir as conversas que tem depois da reunião. Estou falando sério, me enoja. A futilidade de algumas mulheres me enoja. E uma delas, no último reunião de mulheres que eu fui, ela falava para a outra, com muita naturalidade, do fato do marido dela ter falado não para uma bolsa que ela queria comprar, mas ela foi juntando aos poucos o dinheiro. No fim, ele deu um dinheiro para ela comprar um negócio para casa que não foi necessário comprar, e ela pegou o dinheiro e comprou a bolsa. E falando para a outra, ela falou assim, Deus deu sabedoria para a mulher. Gente, eu vou falar para vocês. Eu não mordi a língua porque eu ia precisar dela para falar. Sério. Gente, eu quase mordi a língua para não falar nada. Eu saí de perto, eu passei mal. Eu respirei fundo, eu falei, deixa eu sair de perto. Isso não é sabedoria, isso é mentira, engano, astúcia. Isso é capetice. Eu vou falar em capetice. Natureza satânica. Natureza. Não, o assunto não era comigo. Sim, mas a pessoa às vezes fala, sem estar na maldade, não está nem percebendo o que está fazendo, o que está falando. É a hora do que a gente chegar e falar, minha irmã, deixa eu falar só uma coisinha aqui. Da próxima vez eu vou falar. Possivelmente eu não vou ver ela nunca mais, mas... Esse é o ponto que ela está falando da natureza. É tão na maldade que ela vive... Sim. Sim, exatamente. Eu gosto quando eu falo uma coisa errada. Mas é bom. Mas você é a ovelha da igreja. Você eu falaria. Entendeu? Ainda que eu não te envergonhasse na frente... ainda que eu não falasse na frente de todo mundo para te envergonhar, eu chegar em você e falar, Cíntia, isso não tem nada a ver com sabedoria, minha filha. Isso é capetice. Isso é natureza da serpente. Entendeu? Mas a pessoa falava assim, então nós precisamos voltar a dar nome em pecado. Nós precisamos parar, olhar, eu não consigo adorar porque fulano no altar tem tatuagem. Sério. Entende? Nós precisamos voltar e pensar
repensar nos nossos padrões, repensar naquilo que nós chamamos de pecado. E eu estou falando porque uma das coisas que eu ouvi da boca da pessoa foi com relação a isso. Então, assim, enganar o marido e comprar a bolsa, pode. Entendeu? Mas o irmão levantar a mão com tatuagem atrapalha a adoração. Padrões trocados, natureza capetice. A palavra é capetice, não tem outra palavra. Então, nós precisamos voltar a chorar pelas coisas certas. Nós precisamos voltar a doer pelas coisas certas. Nós precisamos perder o sono outra vez, como a gente perdia o sono, com medo de ir para o inferno. Muita gente perdeu no começo da conversão. Muita gente perdeu o sono pensando como agradar a Deus, o que fazer para o Senhor. Nós precisamos voltar a não dormir quando contamos uma mentira. Nós precisamos voltar como é que fala? A doer por causa do pecado, doer de arrependimento. Eu falo muito para o pessoal do louvor, o Rodrigo é testemunha, que às vezes a gente manda mensagem para eles de texto, e o WhatsApp é dedo duro, né? Se você leu, está lá escrito que você leu, do lado, né? Então, aí a pessoa não abre a mensagem, mas eles esquecem que lá em cima está escrito assim, última vez que o fulano entrou no WhatsApp, 11 da manhã. Qual o horário que você mandou mensagem? 9 da manhã. Mas na sua mensagem ele não abriu. Ele está no WhatsApp com outras pessoas. Por quê? Porque não quer ter o desprazer de ter que ensaiar uma música que não gostaria. E eu falo, o nome disso é mentira, o nome disso é mau-caratismo. Nós precisamos, agora eu botei outro nome, né? Capetice. Nós precisamos voltar a doer e a chorar por esse tipo de coisa. E é isso que a Bíblia diz em Mateus 5,4. Outra característica, são mansos. Mansidão não é indolência, não é complacência. Mansidão vai além disso. Mansidão é domínio próprio, tem a mesma virtude do domínio próprio. O Sermão da Montanha, ela é uma escalada interessante. O humilde de coração, ele chora diante de Deus, porque ele sabe que a fonte dele é só o Senhor. Ele chora por causa da tristeza do pecado, e com isso, com a contemplação do Senhor, ele adquire mansidão. Amém? Outra coisa, tem fome e sede de justiça. A justiça, ela tem 3 aspectos que eu não falei para vocês. Ela tem a justiça para com Deus. Eu não falei isso aqui no início. Ela tem a justiça social. Deixa eu ver qual é o outro termo. E ela tem a justiça moral. A justiça moral vem antes da social. A justiça para com Deus, aqui quando fala tem sede e fome de justiça, Mateus 5,6. A justiça para com Deus é a seguinte: nenhum de nós poderíamos chegar diante de Deus sem ser fulminados. Nenhum ser humano poderia chegar diante de Deus sem ser fulminados. Então, passando pela cruz, nós recebemos em nós o quê? O sangue de Jesus, que, segundo Hebreus, nos justifica de todo pecado e nos capacita a entrar na presença de Deus. Amém? Só por isso nós podemos ser ouvidos por Deus. Então, essa é a justiça que Cristo satisfez na cruz do Calvário. Essa justiça aqui já está cumprida. Ainda que o Joãozinho tenha pecado ontem, a justiça de Cristo continua em cima dele. Por quê? Porque essa justiça já foi estabelecida na cruz do Calvário. Ela é pelos pecados que nós cometemos e pelos pecados que nós ainda vamos cometer. Senão nós estaríamos ralados. Amém? A segunda justiça é a justiça moral. É a justiça que nós buscamos ser justos para agradar a Deus. É aquele filho que quer agradar o pai, ele quer andar certo, ele quer fazer as coisas certas, ele quer buscar Deus, ele quer ter êxito nas suas coisas, mas agradar o pai. E o terceiro lado dessa justiça é a justiça social, que é o clamor que tem que subir de nós pelos perdidos lá fora. Quando a gente vê esse pessoal aqui da rua sendo tratado igual cachorro, nós precisamos nos doer, gente. Nós precisamos. Isso faz parte do clamor pela justiça. Eu lembro uma vez nós chamamos 91, era para o Billy, né? Que estava caído na porta, ele falou, chama 91 para mim, eu estou passando mal. Aí eu liguei. Aí o cara falou assim,
A da Apple Street? Eu falei, Ele, ok. Ó, demorou. E demorou. Ok. A mulher veio dar um treinamento para a gente aqui, para aplicar um antídoto contra a overdose aí no pessoal. E ela falou que uma das coisas que nós devemos fazer é, quando for overdose, não anunciar, não avisar que é overdose. Porque muitos desses pessoal já lidaram várias vezes com essas pessoas, então eles já estão nem aí. Isso é injustiça social. Porque se eu falo assim, olha, a filha do Obama caiu aqui agora, desmaiou. É perigoso ter um congestionamento de ambulância aqui na porta. Mas, no entanto, a pessoa lá da rua, é demorado. Nós temos que clamar por isso. Nós temos que clamar contra a injustiça, contra o crime, contra a violência. Nós temos que clamar no sentido, não só de clamar, mas no sentido de agir. Uma coisa que eu acho muito boa mesmo, por exemplo, o Danilo, a profissão dele, ele precisa de clientes. No entanto, se chegar uma pessoa lá falando assim, olha, doutor Danilo, eu casei com fulano por documento. Você faz documento, Danilo? Não. Mas você não precisa do dinheiro desse cliente? Precisa. Mas ele não faz. Por quê? Porque a pessoa mentiu. Então, ele não vai colaborar com mentira. Isso faz parte do clamor por justiça. São business feitos de maneira legal, de maneira correta, com honestidade. Nós precisamos, por isso nós precisamos ter crente em tudo quanto é lugar. Amém? Ainda hoje teve um caso, você recusou? Pois é. São misericordiosos. Olha que interessante, faz parte da natureza do reino. O misericordioso, ele é duro consigo mesmo. O padrão dele é alto, mas ele é amoroso com o próximo. O contrário da misericórdia, sabe qual que é? Às vezes eu até sou duro comigo, mas eu também sou duro com os outros, porque se eu conseguir, o fulano também tem que conseguir. O misericordioso, segundo Deus, ele fala assim, eu consegui, mas o fulano não conseguiu ainda. Então eu vou orar por ele, eu vou ajudar ele. Amém? Nós precisamos ser misericordiosos, limpos de coração, todos vocês sabem o que quer dizer, não guardar coisas no coração que atrapalham o reino. São pacificadores, nesse ponto eu quero parar um pouquinho. Já estou seguindo para a última coisa. Pacificadores é diferente de apaziguador. Presta atenção nisso. Talvez nessa situação, Cíntia, que eu deveria ter falado e me calei, talvez eu tenha sido um apaziguador. O apaziguador, ele quer a paz a qualquer preço. Então, ele abaixa o padrão. A Bíblia diz A. Mas se ele falar A, vai dar briga, vai dar confusão. Então, ele deixa por B, C, ele baixa um pouquinho o padrão. Ele abre mão daquilo que ele crê um pouquinho, para não ter briga. Isso é um apaziguador. O pacificador, ele estabelece a paz, mas não a qualquer preço. Às vezes, ele estabelece a paz, depois de guerrear bastante. Dá para entender a diferença? Porque ele não baixa o preço, ele não baixa o padrão. O pacificador, ele não fala que tudo pode, tudo vale, para que não tenha briga. O pacificador, ele chega e fala assim, não, isso não pode, isso não vale. Isso a palavra de Deus diz o contrário. O pacificador, às vezes, ele tem problema com pai, com mãe. Às vezes ele tem problema com irmãos, às vezes ele tem problema com gente da família. Por quê? Porque ele não baixou o padrão. Acaba tendo uma guerra, mas depois a paz é estabelecida. Então nós precisamos entender que nós fomos chamados para trazer a paz, mas não a qualquer preço. Não a preço de baixar o preço do Evangelho. Amém? Outra coisa que nós vimos foi os infernos que tem no Novo Testamento. Nós vimos que temos o Sheol, o Guena, o Tártaro e o lago de fogo. O Sheol é o quê? Vocês lembram? A sepultura. O que mais? O Guena é um lugar de disciplina, onde nós, todos crentes, podemos parar por um tempo, durante o período do milênio, se nós não nos arrependermos e não vencermos aqui, na terra, as nossas mazelas. Amém?
O fato de nós morrermos não faz de nós, não zera a nossa conta. Se eu tenho um problema com o Derli aqui, o Derli me pede perdão, eu falo, não, Derli, não perdoo, não tem jeito, não vou te perdoar. Guarda aquele rancor no meu coração. Infelizmente, não vai acontecer. Em nome de Jesus, o Derli sai ali e morre igual um anjinho. Né? Tem como eu voltar atrás? O texto de Mateus fala assim, conserta-te com teu irmão enquanto você está com ele no caminho. Porque depois não tem jeito mais, não é? Eu não vou possessar um espírito e invocar o espírito do Derli para pedir perdão. Nem para perdoar, porque isso não existe. Amém? Então, eu deixei meu irmão morrer com a dívida. Quem que ficou com a dívida? Ele ou eu? Eu, porque ele pediu perdão. Tem como eu simplesmente falar assim, Deus me perdoa? Tem, ele me perdoa, mas e a consequência? Tem como? Não, porque não foi zerado. Então eu vou pagar lá em cima. Nós vamos ver isso depois, à medida que a gente for estudando Mateus, esse texto se repete várias vezes. Nós vimos que o Tártaro é a habitação de demônios, só aparece em 1 Pedro, e o lago de fogo, que é a punição eterna. Nós vimos também que a ira, ela tem uma escalada, e que essa ira for manifestada em público, nós vamos ser tratados em público. Nós vimos sobre o adultério e o divórcio. Quem lembra? Alguma coisa que você lembra de semana passada sobre o divórcio? Deus odeia o divórcio, amém? O que mais? Isso é importantíssimo, principalmente para quem é casado. Quem casa com a divorciada que adulterou, comete adultério, pro resto da vida. O que mais? Também cada caso é um caso, que a gente não sabe o que passa em 4 paredes. O que mais? A carta de divórcio já é uma autorização para o divórcio, porque aquele que repudiar a sua mulher, dele, carta de divórcio. Nós vimos também que, se por acaso alguém quiser se separar por incompatibilidade de gênero, pode? Não. Mas e se separar? Pode separar, não pode? Apesar de Deus falar não, a Bíblia também fala para a gente não mentir. A Bíblia fala para a gente não... Como é que fala? Não guardar mais do que é devido, amar o próximo. Então, a Bíblia fala para a gente não divorciar. Uma pessoa pode vir a divorciar? Pode. Mas ela pode casar de novo? Não. Qual é o único motivo para ela casar de novo? Em caso de adultério, de caso de relações sexuais ilícitas. Está tudo aí, anotado na parte do divórcio. Desculpa, porque alguns textos, o título ficou embaixo, porque eu não tinha a... Como é que fala? Depois que eu aumentei a letra. E hoje, nós vamos ver rapidamente sobre juramentos. Realmente eu deixei para o final, porque é uma coisa pequena. Diz assim, Mateus 5, se quiser abrir para você acompanhar, para você não ficar totalmente perdido. Apesar de que eu sei que você está lendo uma vez por semana, Mateus 5, 6 e 7. Diz assim, Mateus 5, 33. Também ouviste que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. O que passar disso, vem do maligno. Que tal a gente decorar esse para a semana que vem? O que vocês acham? Amém? Fácil, né? Seja a tua palavra, pois sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Mateus 5, 37. Quem conheceu o Hércules já tem isso decorado, né? Que ele falava isso sempre, né? Toda hora. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Sim, sim, não, não. Ele falava isso toda vez. Queridos, o que a Bíblia está dizendo aqui, Jesus está claramente atacando a mentira. Eu estava lendo uma pesquisa, algumas pesquisas americanas, e uma delas diz que tem uma nova vertente de crente que não jura, nem na corte, e nem no casamento, nem em lugar nenhum. Chega diante
como é que fala? Juiz de paz para casar. E fala, promete amar essa mulher, promete amar esse marido. A pessoa fica quieta. Não promete. E fala, não, eu não posso prometer, porque a Bíblia fala para a gente não jurar, não prometer. Não é disso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando do nosso dia a dia, a gente usar de juras, de promessas desnecessárias. A Bíblia está falando de juras do nosso dia a dia. Por que Jesus está falando isso? Porque ficou banal. E não tem nada que diz que nós, sociedade, seres humanos, somos mais mentirosos do que essa necessidade de ficar jurando. Pensa, Danilo chega para mim e fala assim, Cris, acabei de ver uma briga ali, um cara deu um tapa na cara do outro. Não, Danilo, você jura? Para quê? Se ele acabou de falar que ele viu. Você perdeu? Eu tenho. Você perdeu? Nós brasileiros, a maioria, nós temos muito. A gente está conversando e fala assim, não, estou falando sério, eu juro. O americano não fala really? Eu acho que a convivência dos mineiros aqui agora é sério. O americano fala isso, Fala. Mas pensa, eu anotei uma frase do pastor Luiz aqui que eu achei tão interessante. Ele fala assim, ó. Diante de uma sociedade mentirosa, não é surpresa que toda vez que alguém deseja ser levado a sério, ele tenha que jurar. As pessoas usam o juramento para dar credibilidade ao que está dizendo, ao que estão dizendo. Mas, na verdade, o juramento só prova a nossa falta de credibilidade. Se você fala algo, você tem que jurar, que isso prova que você não tem credibilidade nenhuma. Então... Até o juramento está tão escrito. Não está? Que já não é nem aceito. Você sabe por que não é aceito? Eu notei uma pesquisa hoje. Abre enquanto isso, para a gente encerrar, abre Mateus 23, que a gente vai ver Jesus dá mais uma... Aqui. Há alguns anos, 2 pesquisadores entrevistaram milhares de pessoas e publicaram suas descobertas em um livro chamado O Dia em que a América Disse a Verdade. Dos entrevistados, 91% disseram que mente com frequência. 86% disseram que mente para os pais regularmente. 75% disseram que mentem para os amigos regularmente. 69% disseram que mente para os cônjuges. E 50% disseram que mentem que estão doentes quando são convocados pelo chefe para trabalhar. Diante de um quadro assim, não é de admirar que as pessoas usam o recurso do juramento para dar credibilidade às suas palavras. Uma agência de propaganda fez uma pesquisa para saber sobre o que as pessoas mais mentem. Em primeiro lugar, ficou o peso. Até parece que não dá para ver, né? Ridículo essa. Em segundo lugar, ficou a renda entre os homens. Os homens não gostam de falar que ganha pouco. Em terceiro lugar, ficou a idade entre as mulheres. As mulheres não gostam de falar a idade que têm. Mas o que mais é intrigante na pesquisa foi o fato das pessoas não se importarem com a mentira. Foi isso que pegou. É impressionante. É impressionante. Às vezes me choca um pouco, eu vejo o nível de algumas conversas. É por isso que eu falei para vocês aquele do chá de mulheres e tudo. Porque como que alguém fala assim, eu menti, e fica por isso mesmo? Gente, não tem nem a decência de tentar esconder que mentiu? Você entende o que eu estou falando? Não que seja certo, não que torne isso certo, de forma alguma. Mentira é mentira, é pecado é pecado. Mente cauterizada. Eu lembro uma situação que aconteceu na minha casa. Minha avó tem 86 anos, vai fazer 87. Agora, dia 22 de setembro. Eu nunca ouvi uma mentira da boca da minha avó. Ou fosse o preço que fosse. Sabe aquele negócio de falar assim no telefone, fala que eu não estou? Eu nunca vi minha avó fazer isso. Eu nunca vi.
Eu parei para analisar e eu falei assim, vó, eu conversei com ela sobre isso, falei, vó, eu posso falar que eu nunca vi a senhora mentir. A senhora já mentiu? Ela parou e falou assim, não sei. Eu acho que eu não. Mas é interessante. Aí uma vez teve um problema na família, e uma pessoa que era muito acostumada a mentir na família falou assim, a minha avó falou algo, que ela tinha falado uma frase lá, e sei que ficou para mim tirar a prova. Eu falei, eu não acredito nisso, mas tudo bem, eu vou fazer. Vó, a senhora falou isso e isso, ela quase caiu. Ela falou assim, não, eu nunca falaria, eu nem pronuncio essa palavra aí que você pronunciou. Eu nunca pronunciei essa palavra e nem vou pronunciar, eu vou morrer sem pronunciar essa palavra. Eu não repito essa palavra que você falou. O Natan conhece ela, sabe como é que é. Eu falei assim, a senhora não precisa nem de jurar. Ela falou assim, não, mas eu não ia jurar. Eu falei, não, a senhora não precisa nem jurar. Ela não ia jurar. Mas eu achei interessante isso. E eu me lembrei desse diálogo aqui, enquanto eu estava estudando esse texto. Realmente eu falei para ela que ela não precisava nem jurar. Por quê? Por causa da credibilidade. Já a outra, eu falei para ela assim, você jura que a minha avó falou isso? Ela falou. Você jura por tudo que é mais sagrado. Sério. Um outro caso aqui, essa é só para descontrair. Um caso engraçado que eu fiquei sabendo. O marido desconfiando da esposa, e a esposa tem uma filha do primeiro casamento. E a esposa, assim, acima de qualquer suspeita. E o marido estava desconfiando, ciúme bobo. Ele só falou assim, você veio direto da igreja para casa? Fui, vim direto para casa. Jura? Juro, juro. Você jura pelos olhos da sua filha? Não, eu juro pelos seus. Aí o cara ficou cego depois? Não, ela estava falando a verdade, uma pessoa muito íntegra, mas essa história, toda vez que eu lembro, eu começo a rir sozinha. Juro pelos olhos da sua filha? Não, juro pelos seus. É. Mas amém, queridos? Deuteronômio 30 diz que tem um juramento que nós devemos cumprir. Para quem está anotando, Deuteronômio 33, Levítico 23, 22, bem fácil de decorar. Salmo 50, 14, Tiago 5, 12. Tem algo que nós devemos, quando juramos, cumprir imediatamente, que são os juramentos que nós fazemos para o Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Nós precisamos deixar todo o catolicismo arraigado dentro de nós cair por terra. Deus, se o Senhor me der aquela casa para limpar, eu prometo que o primeiro salário daquela casa eu vou dar para o Senhor. Deus já deve estar olhando e falando assim, ô, santa, eu já dei a casa. Eu não estou querendo nada. Se você quiser dar oferta, dá de coração, não dá como troca. Deus, se aquele trabalho sair para mim, eu prometo, Senhor, que eu dou um carro para o fulano, eu dou isso para a igreja, eu dou aquilo. Gente, nós não precisamos disso. Nós não precisamos fazer esse tipo de barganha com Deus. Amém? Ainda um autor de um livro que eu estava pesquisando hoje, ele fala de uma pessoa que falou, Senhor, se o Senhor me der um emprego, eu dou o primeiro salário para o Senhor. 3 anos depois, o pastor falou assim, mas você não disse que se você pegasse esse emprego, você dava o primeiro salário? Mas eu já vinha 6 meses desempregado, eu estava tão endividado que eu acho que Deus nem levou isso em conta. Nós precisamos entender o seguinte, que se saiu da nossa boca para o Senhor, nós temos que cumprir. Quem promete para Deus e não cumpre é tolo, a Bíblia diz. Tolo. Porque está escrito no mundo espiritual e nada vai tirar aquela palavra do mundo espiritual, a não ser o cumprimento do voto. Amém? Nós vemos na palavra de Deus votos sérios que foram cumpridos e pode ter certeza que foi debaixo de muita dor. Ana falou o quê? Que aquele filho que Deus desse para ela ali, devolver. Quando Samuel nasceu, o que ela fez? Devolveu. Será que foi fácil? Ver aquele velho gordo que não sabia criar nem os filhos dele, criar o filho dela. Será que foi fácil? Não, não foi fácil. Mas Ana foi lá e fez, porque ela prometeu para quem? Para o Senhor. Amém? Então, nós temos que entender que quando nós prometemos algo para Deus, nós entramos em aliança por causa de algo.
e nós não podemos quebrar. Nós não devemos prometer. Tem um desses versículos que eu dei para vocês aqui, que fala, você não deve prometer, mas a partir do momento que você prometeu, você vai ter que cumprir. Porque Ele é Deus. Amém, queridos? Não que Ele precise de nada nosso, mas é porque nós estabelecemos uma aliança. É aquele negócio, né? Às vezes Deus já estava lá com a mão estendida, te dando aquele negócio, você vai, faz uma promessa. Lembro uma pessoa que ficou 3 anos em jejum de breakfast, porque fez uma promessa. Eu falei assim, quando terminar o jejum, você vai subir a escadaria do Bonfim de joelho? Porque me pareceu mais uma penitência do que um juramento, um voto com o Senhor. Nós vemos na Bíblia pessoas que fizeram voto. Paulo fez voto, Paulo raspou a cabeça. Nós vimos alguns personagens bíblicos que fizeram votos com o Senhor. Mas em nenhum momento na palavra de Deus, Deus nos incita, Deus nos incentiva a fazer troca com Ele. Pode falar. Você acharia que, não sei se estou falando biblicamente, mas só dessa igreja, não seria melhor, cada voto que a gente faz, não é bíblico falar tudo para a nossa liderança primeiro? Você pode pedir conselho, sem dúvida nenhuma. Você pode pedir conselho. Porque tem muito voto bobo. Eu soube de voto assim, Deus, se o Senhor converter a pessoa, eu vou fazer um jejum até a pessoa se converter. A pessoa não se converter. Exatamente. Nós temos que realmente pedir conselho acima de qualquer coisa, queridos. Nós precisamos entender o seguinte. Deus, tem um versículo que diz assim, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, aquilo que foi gerado em nós para oferecer para ele tem que vir dele. Não pode vir de esforço humano. O Harrison não pode olhar e falar assim, está muito difícil isso aqui que eu estou pedindo, Deus não faz. Eu vou fazer, então, 40 dias de jejum, porque Deus vai ver o quanto eu me esforcei e Ele vai ficar encurralado numa sinuca de bico e Ele vai ter que me abençoar. Muitas vezes tem gente que tem esse tipo de intenção do coração. Então, nós temos que ver o seguinte, foi o Espírito Santo de Deus que gerou no Harrison essa vontade, entra em jejum, porque nós vamos vencer juntos algo no mundo espiritual. Tem um lado também de Deus falar e a pessoa não ouvir, mas não é esse o nosso assunto. O nosso assunto é da pessoa deliberadamente resolver fazer um voto. Nós vimos gente aí com cabelo arrastando no chão. Deus pediu, Deus mandou, partiu do Senhor. Aquela consagração agrada a Deus, porque afinal de contas foi gerada no céu. Então, ela teve respaldo na terra, respaldo no céu. Nós precisamos entender que os votos que nós fazemos têm que ser cumpridos, mas eles têm que ser gerados por Deus. Amém?